Fala galerinha, professor José Pernalongo aqui. Eu sou um professor formado em História Suméria e nasci em 3000 a.C. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E como primeiro vídeo meu no YouTube, eu decidi que irei refutar algo que muitos falam sobre, porém nunca vi uma refutação que falasse dos pontos que irei abordar nesse vídeo. Hoje irei refutar o comunismo. Com certeza um vídeo que irá deixar todos os web comunistas do Bostil muito irritados. Então vamos para o vídeo. A primeira coisa que iremos refutar que é um dos pilares da crítica de Karl Marx contra o sistema capitalista, que é a mais-valia. Antes que algum web revolucionário de apartamento venha me xingar, eu não apoio o capitalismo nem o socialismo, pois eu apoio o escambo misturado com o distributismo. Alguns vão me chamar de louco, mas após essa minha refutação à mais-valia, muitos irão entender o meu ponto. Bem, a mais-valia, para quem não sabe, resumidamente é a diferença entre o que o trabalhador ganha e o que ela produz, que basicamente diz que o trabalhador produz um valor muito maior que o que ele ganha de salário, pois ele gasta sua força de trabalho, e o lucro fica para o capitalista, tendo a mais-valia relativa, que é aumentar a produtividade do trabalho sem aumento do salário, e a mais-valia absoluta, que é o aumento das horas de trabalho do trabalhador. Essa teoria parece interessante até você pensar sobre ela por 5 segundos, pois como alguém vai fazer todo mundo ganhar o que produz sem dar uma crise econômica? Bem, a resposta para essa teoria é o escambo distributista, pois no escambo cada um troca um bem pelo que a pessoa acha que ele vale, pois no escambo não existe dinheiro real, só existe a troca de bens por outros bens, e a parte do distributista vem pelo fato que se a gente aplicar as ideias distributistas de investir em pequenas propriedades e tentar fazer uma igualdade de propriedades promovendo uma descentralização econômica, podemos fazer algo bem interessante, sendo que a economia seria movida pela boa vontade das pessoas que se ajudariam pela boa vontade pelo qual agradecido a pessoa estaria, sendo que a moeda seria trocada pela confiança comunitária das pessoas, e as ideias de bancos funcionariam à base de um lugar que registrariam as trocas pendentes. Muitos devem pensar que eu sou louco pela minha ideia, porém no Neolítico o mundo funcionava assim, e poucos anos depois surgiu as primeiras civilizações complexas, sendo que o mundo começou a ter mais brigas e guerras após terem substituído esse sistema econômico pelas moedas, e o mundo começou a declinar ainda mais após as pessoas terem deixado ainda mais complexo o sistema econômico, tendo um declínio moral afastando as pessoas da filosofia perene e verdadeira, e também afastando as pessoas do sentido da vida, fazendo as pessoas quererem cada vez mais dinheiro, algo que realmente foi muito triste. E antes que venha um engraçadinho tentando me refutar, saibam que eu presenciei tudo isso, pois eu não ironicamente nasci em 3001 a.C., então eu sei muito bem do que aconteceu em diversos lugares do mundo, pois eu constantemente mudava de moradia. Esse tópico eu não irei me aprofundar muito, pois pretendo falar mais sobre ele em um vídeo futuro refutando o Felipe durante que farei esse vídeo de certo. E bem, isso é uma grande falácia que dizem que a China atual só está dando certo pois ela aplica ideias comunistas. Porém essa é uma grande mentira, e eu não irei refutar aqui falando coisa genérica de direitista na net, pois tem maluco que chama a China até de fascista. Eu irei refutar aqui falando resumidamente o porquê a China está dando certo. Resumidamente é porque causa de macumba pesada, coisa de tranca-ruas ou caveira. Bem, eu tenho diversas provas sobre isso, pois para quem não sabe o Deng Xiaoping fazia a feitiçaria que ele aprendeu lendo livros da Suméria Antiga e lendo a capa preta de São Cipriano, e o Mao Tse-tung também fazia, só que a feitiçaria dele era uma mistura de gnosticismo persa com voodoo africano, sendo algo bem assustador. Eu tenho diversas provas sobre isso, porém não irei falar nesse vídeo. Quem sabe eu possa falar em um vídeo futuro. E muitos acham que a China tá dominando e tals. Porém as pessoas que falam isso nunca presenciaram a dinastia Ming, pois a dinastia Ming não precisou recorrer a métodos esotéricos para conseguir se tornar uma potência, pois eles sabiam da filosofia perene e aplicavam diversas ideias do Yao, que é a melhor ideologia de todas. E depois da Revolução Socialista a China baniu tudo do Yao,
e começou a recorrer aos métodos esotéricos anteriormente citados, pois quando eles tentaram aplicar as ideias reais deles, a China acabou sucumbindo e matou geral. E então eles fizeram aquilo que falei para prosperarem, porém em algum momento eles irão cair pelo karma da vida. E uma coisa que quero dizer, tomem cuidado se você usa aplicativos chineses, pois as personagens chinesas dos jogos ficam vendo seus nudes. E agora irei refutar o clássico que não sei como ninguém na net falou sobre. E quando eu vejo alguém falar, não refuta o bagulho pela raiz. Agora irei refutar o materialismo histórico, que para quem não sabe, resumidamente é uma das teorias bases do comunismo, que diz que o mundo é movido pelo material e pela forma que o material é produzido, e que a estrutura econômica que vem disso determina a superestrutura, que é basicamente a cultura, o Estado, as leis e tudo isso, e a sociedade é marcada pelas lutas de classes, que são proletários que são os pobres ferrados, e os burgueses, e essa é a teoria que resulta nas ideias comunistas, como as contradições do sistema que geram as transformações do mundo. Bem, essa teoria eu irei refutar de um jeito muito simples. A primeira é que as ideias também influenciam, mas o ponto final para refutar é o seguinte: a doutrina do zoroastrismo refuta isso facilmente, pois para quem não sabe, o mundo é dividido entre o bem e o mal, o bem sendo a Ahura Mazda, e o mal sendo representado por Angra Mainyu, e o mundo está em constante batalha entre essas forças, e a ideia do comunismo foi fortemente influenciada por Angra Mainyu, sendo que eu já falei com as filhas de Marx e elas confirmaram que ele recebeu uma mensagem das trevas para fazer essas ideias, sendo que o Marx sabia sobre o zoroastrismo e queria o derrotar, pois como eu disse, ele é do lado do mal. O Marx também tinha lido Avesta, que para quem não sabe é o livro sagrado do zoroastrismo, e ele leu para tentar refutá-lo, porém falhou miseravelmente, e como forma de descontar suas frustrações, ele criou essa teoria do materialismo histórico, sendo que nem o próprio acreditava nisso. Realmente é algo que poucos sabiam. Essa aqui é tão besta que será muito fácil de refutar, e provavelmente será o tópico mais curto do vídeo, que é sobre o fetichismo da mercadoria, que para quem não sabe o fetichismo da mercadoria diz que tem uma ilusão no capitalismo que as mercadorias têm valor próprio, independente do trabalho feito pelo proletário. Isso parece ser uma ideia muito interessante e realista, porém na teoria comunista não teria como resolver isso por não dar uma alternativa muito viável sobre isso. E só de você refletir por 5 segundos sobre isso você percebe que isso é só para atrair jovem Twitter para ficar crescido a cabeça. E como eu disse anteriormente, a resposta para isso é o escambo, pois as pessoas trabalhariam para elas mesmas e trocariam ela por outros bens, que para as partes da troca corresponderiam ao seu trabalho. Por exemplo, se alguém tem uma plantação de chuchu para se sustentar, ela automaticamente está produzindo para ela mesma, logo ela recebe o mesmo que ela trabalhou. E no escambo ela trocaria com alguém uma coisa por outro bem, sendo que ambas as partes teriam que concordar com a troca por algo que ela considera justo. E com a ideia distributista, cada um teria seu terreninho para plantar chuchu de banana d'água, algo que revolucionaria o sistema do mundo. Quero ver me refutarem agora. Agora irei refutar o ponto que mais deixa o pessoal crazy, que é a ditadura do proletariado, que eu não irei refutar falando que é uma ditadura real, pois eu sei que isso na teoria marxista é um estágio de transição, que se resume em um estágio de que estariam suprimindo as classes dominantes. Mas bem, nesse tópico eu irei refutar a ditadura do proletariado e o comunismo final, pois tudo começaria na revolução contra o sistema capitalista, que posteriormente começaria a ditadura do proletariado, que como eu vivi mais de 5.000 anos, eu posso confirmar que o pessoal que liderava essa revolução acabou ficando maluco, e não porque eles viravam ditadores como o pessoal fala na net, é porque eles queriam destruir as culturas antigas e afastar as pessoas da filosofia perene e verdadeira. O exemplo disso é a Revolução Cultural na China, que o Mao Zedong tentou implementar a visão gnóstica dele sobre a cultura tradicional chinesa, algo que eu acho bem machista. E para mim essa ditadura do proletariado só serve para afastar o pessoal da filosofia perene, algo que o mundo cada vez mais se distancia. E como podemos ver, o mundo está cada vez mais insano.
sendo que os momentos de paz só aconteciam porque as pessoas estavam perto da filosofia perene, que é no caso a cultura das civilizações antigas como os sumérios, os aquemenidas, os hebreus e etc. Mas agora refutando o comunismo, que seria o estágio final da sociedade, onde a sociedade alcançaria seu auge. Como eu disse, a ditadura do proletariado nos afastaria da filosofia perene, e como eu disse, isso pioraria o mundo. Então inevitavelmente o comunismo sucumbiria por si próprio, e o comunismo também seria uma sociedade sem Estado por não ter uma classe dominante. E eu refuto isso facilmente mostrando sobre as cidades-estados da Mesopotâmia, e mostrando sobre o Império Assírio, que eram países muito desenvolvidos espiritualmente, que só caíram quando as pessoas se afastavam da filosofia perene. Tendo uma cidade-estado na Mesopotâmia que eu morei que era basicamente uma utopia, pois eles estavam vivendo a filosofia perene, mas como o filósofo Rousseau disse, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, e o que aconteceu foi que os impérios ao redor acabaram distorcendo a visão dos habitantes da cidade com ondas cerebrais e magia, o que acabou com a cidade próspera infelizmente. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham aprendido sobre as coisas da vida. Se gostaram, deixe o like e se inscreva. Falou e fui.